Pronto! Olá! Que bom mais uma vez nos encontrarmos para a nossa oração com a Palavra de Deus, a nossa leste divina, que nós fazemos aqui toda semana. Vamos sempre ao ar nesse horário, nos sábados, às 5 horas. Mas você pode depois rever, compartilhar, aprofundar e também é importante que depois da transmissão você continue aí fazendo seu momentinho de oração. E também durante a semana. Vai fazer tão bem se você tiver uma meia hora para rezar a palavra todos os dias. É por mim. E hoje nós temos aqui alguém que resolveu sair de trás das câmeras. Diga quem você é. Olá, irmã Valéria, que alegria estar aqui com você. Olá, jovem conectado que está conosco hoje para rezar a Lexa Divina. Eu sou Laila Camila, estou como articuladora da equipe de comunicação da Pastoral Juvenil do Brasil e Jovens Conectados. Normalmente ela ficava só atrás das câmeras, ultimamente ela anda dando as carinhas aí pra gente, E hoje ela vai partilhar um pouquinho com a gente também a oração. E essa semana, nós estamos no último final de semana de setembro. Temos algo a mais para celebrar na nossa liturgia dominical, que é o Dia Nacional da Palavra de Deus. Então, sempre o último final de semana de setembro é dedicado à palavra. Por que dedicado à palavra? Não se trata do objeto Bíblia, mas sim da palavra de Deus, que é a forma com que ele se revela a nós. Então, até em 2008, o sínodo foi sobre a palavra de Deus. O tema era a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. E toda a reflexão do sínodo, e depois o Papa Bento XVI escreveu, então, a exortação pós-sinodal, que se chama Verbum Domini, vale a pena ler, o texto é muito bonito, sempre vai ressaltar que a palavra de Deus deve estar no centro de toda a ação pastoral, no centro da vida da igreja, no centro de todo o fazer, e é a fonte também da evangelização. E o texto lá da Verbum Domini também vai retomar uma palavra de São Jerônimo que dizia que desconhecer as Escrituras é desconhecer o Cristo. É porque nas Escrituras o Senhor se revela a nós, Ele diz quem Ele é. É por isso que nós também priorizamos este momento de oração com a palavra, que também nos ajuda a vivenciar melhor a nossa Eucaristia semanal. Vamos começar pedindo as luzes do Espírito Santo? Vamos sim. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pega lá a sua Bíblia. Nós vamos meditar, então, o Evangelho de Mateus 21, de 28 a 32. Mateus 21, de 28 a 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio até vós
caminhando na justiça, e não acreditaste nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Vamos ouvir mais uma vez, né? Lembrando que a leitura é um passo importante da leste divina, porque ela ajuda a palavra a ir penetrando no nosso coração, né? Assim como a chuva penetra a terra. E vos precede. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, caminhando na justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, rever, você aí que já nos acompanha há algum tempo, sabe, né, que eu sempre falo, hoje ainda não falei ainda, mas termos lá um caderninho de anotações, talvez transcrever a palavra, a expressão, o versículo que mais chama a sua atenção. A Laila e eu aqui vamos repetir, né, quais são as expressões mais fortes para nós. Se você é acostumado a sinalizar na sua Bíblia, também você pode marcar na sua Bíblia, mas é importante deixar com que essa palavra vá penetrando em nós e vá nos envolvendo por inteiro, mente, coração, para que depois se torne ação. Irmã, para mim, a palavra de hoje, né, como a gente costuma dizer na Lexio, o que salta aos meus olhos, já é na primeira pergunta, né? A primeira pergunta que Jesus dirige aos seus amigos, né? Ele fala: "Quem vos precede?", né? Ele já interroga. E eu acho muito bonita essa dinâmica de Deus conosco, né? Do Senhor conosco, que Ele nos interroga para iluminar o nosso próprio comportamento, né? Então, o Senhor, ele questiona, né? Quem vos precede? Né? Para que todos nós, né, observem o nosso próprio comportamento. Né? E o Senhor gosta de utilizar as parábolas, né, como essa dos 2 filhos, para nos interrogar. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Uma pergunta também forte que Jesus faz aos seus interlocutores aqui. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Mudou de atitude. Esse texto ele tem que ser entendido também um pouquinho no contexto, né? Então, na nossa leitura orante, a gente tenta responder aquela perguntinha, né? O que o texto diz? Para depois, o que o texto diz para nós.
Então, se nós pegarmos um pouquinho antes das leituras aqui, do capítulo 21, que antecede esse trecho que nós estamos meditando hoje, nós vamos ver que Jesus está discutindo no templo, né? Lá no versículo 31, ele vai dizer, né, que os sumos sacerdotes e os anciãos responderam. Então, são com essas pessoas que Jesus está conversando. Lá no 23, diz que Jesus voltou ao templo. Então, se você olhar lá na Bíblia um pouquinho antes, né, da leitura de hoje, você vai ver. Jesus está no templo. Jesus está discutindo com os fariseus, porque os fariseus estão um pouquinho bravos, porque Jesus aprontou uma no templo. Aqui no contexto de Mateus, foi um próximo, né, dessa conversa, um pouquinho antes, que Jesus fez aquela bagunça lá, né, expulsou do templo os que estavam fazendo comércio lá. Depois ele sai com os seus discípulos, então ele volta ao templo. E daí os anciãos, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, enfim, ficaram bem perplexos com aquela situação que tinha acontecido. E foram então questionar Jesus, afinal, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Com que autoridade, né? Quem disse que você pode fazer isso aqui? E daí Jesus, então, começa a conversar, dialogar com essas pessoas, e ele faz também essa colocação. Haviam 2 filhos. Aqui é interessante porque era quase que padrão, né? Ninguém perguntava se o filho tinha que ajudar o pai na vida. Fazia parte daquela cultura que os filhos trabalhavam com os seus pais. Por isso a gente até entende, se José era carpinteiro, Jesus devia ter sido carpinteiro também. Por quê? Porque a profissão, o fazer, o trabalho, ele passava de família, né? De pai para filho. Então, se o pai tinha uma vinha, toda a família estava envolvida naquele trabalho. Então, a verdade é interessante porque o pai pergunta, mas o pai nem precisava perguntar, já era obrigação dos filhos. E o pai pergunta, e um diz que sim, e o outro diz que não. Mas a atitude é inversa à resposta. E daí Jesus quer dizer o que aqui? Jesus está falando isso no contexto dos saduceus e fariseus, que fazem muitos discursos bonitos, questionam Jesus, mas, no entanto, eles não vivem de fato aquilo que é o ensinamento de Deus. Assim como os filhos, né? Um falou bonito, falou, não, eu vou, assim, Senhor, né? Todo como é que se diz, obediente, né? E ele não foi. E o outro, que de repente estava meio de mau humor, falou, esse negócio não quero não, depois tomou consciência, parou e foi. E daí, Jesus, então, vai nos dizer, né, que o reino dos céus é também dessa forma. Não sei o que está acontecendo aqui, que eu estou ficando mais escura. Espero que não esteja aparecendo muito aí na transmissão. Mas então, tá bom. Mas então, agora nós temos que pensar, o que esse texto diz para nós, para a minha vida, né? Para vocês que nos acompanham, para minha irmã Valéria, para você, Laila. O que esse texto fala hoje? O que ele nos toca? O que ele se relaciona com a nossa realidade? Primeiro, para mim, né, essa parábola, o texto, né, a palavra de Deus, ele mostra como a adesão, né, a minha adesão diante de Deus é livre, né, mas ela precisa ser concreta e eficiente. Né? E quantas vezes eu fui o primeiro filho, quantas vezes eu fui o segundo filho, né? Me lembrava aqui de atitudes no meu dia a dia, até aqui na minha casa mesmo, né? Às vezes, no meio dos afazeres, no meio da correria, minha mãe me pede uma coisa, eu falo, eu não vou, né? E depois minha cabeça pesa e diz, caramba, eu vou lá e faço. Né? E isso é muito pequeno, né?
diante de tantas coisas que a gente faz na vida, né? Que às vezes a gente para e diz, caramba, eu tenho que fazer isso também, né? Fazer a minha parte também. Então, essa concretude de uma resposta verdadeira, né? De um chamado autêntico, é que se eu fiz uma experiência com Deus, né? Se eu tenho esse legado também que foi passado por minha família, mas que mesmo a experiência sendo pessoal, né? Então, muitas vezes a gente para também e diz, caramba, eu aprendi isso com minha mãe, com minha avó, com meus pais, com meu amigo, né? Eu aprendi Alex com meu amigo no meu grupo de jovens, mas a resposta que eu dou a isso é pessoal, né? É livre, é concreta e tem que ser eficiente. Então, a palavra de Deus hoje vem falar ao meu coração dessa adesão livre, concreta e eficiente à vontade de Deus na minha vida. E é legal também, né, que quando você cita o exemplo da sua mãe, né, Laia? Porque essa palavra ela nos instiga a pensar um pouquinho, né, nas nossas relações humanas, né, com as pessoas que fazem parte aí do nosso contexto, e também com a nossa relação com Deus, né? A nossa relação humana, sobretudo na nossa família, em casa, né? Porque a nossa família é uma pequena comunidade, né? E nós somos responsáveis também de fazer com que essa comunidade vivencie aquilo que é de Deus, né? Seja um testemunho, seja uma igreja doméstica, como gostava de dizer João Paulo II. E às vezes a gente se exclui disso, né? A gente não quer colaborar nesse ambiente. Às vezes a gente até quer fazer uma grande missão lá, não sei aonde, mas a gente não quer, de repente, assumir as nossas pequenas responsabilidades do dia a dia. Né? Estou vendo que você está com a Santa Terezinha aí também. Nós estamos, né? Logo, logo vai ser celebrada a sua festa, né, da Santa Terezinha. E Santa Terezinha chama muita atenção para isso, né? As pequenas coisas do dia a dia que se tornaram extraordinárias na vida dela. E às vezes a gente se prende àquilo que é extraordinário e esquece, né, das coisas simples do dia a dia, aonde nós somos chamados a viver a virtude, aonde nós somos chamados a obedecer, aonde nós somos chamados a ser sinal de esperança, aonde nós somos chamados a ser alegria, a ser perdão, a ser acolhida, né? E toca-nos também no aspecto da relação com Deus, né? Sobretudo nesse mês que nós estamos encerrando aí nesse final de semana, né? O mês da Palavra de Deus, tem uns dias aí da semana ainda, mas o último final de semana, que é o dia da Palavra, a gente também nos leva a pensar, né? Como é que nós realmente vivemos a Palavra? De repente a gente acha tudo muito bonitinho, não, sim Senhor, farei tudo que o Senhor disser, né? E depois no andar da carruagem, né? As coisas vão mudando um pouquinho, né? Mas a gente nem se lembra, né? Qual é a vontade de Deus, né? Por isso até aquela dica do caderninho para a gente escrever. Mas é claro, né? Não é só uma imposição moral, mas é um compromisso afetivo que a gente assume com esse Deus que revela para nós o seu amor. Isso é importante, porque o que está em discussão aqui também é um pouco isso. Né? Os fariseus pegavam ao pé da letra aquilo que era regra, aquilo que era lei, aquilo que era comportamento moral, né? Moralidade. E Jesus diz, olha, isso é importante, isso manifesta algo do real, né, do concreto. Porém, os prostitutos, os pecadores, vão nos preceder no céu. Ou seja, o nosso modo de ser, fazer, viver, a nossa moralidade, ela é importante. Mas ela tem que ser fruto realmente de um encontro pessoal, de uma atitude interna de amor a Deus. E essa atitude interna de amor a Deus vai nos levar a sermos capazes de acolher, entender, amar e não julgar o outro.
né? Porque os fariseus e saduceus dividiam bem. Quem segue as leis vai para o céu. Quem não segue as leis, fora. Seja do reino dos céus e desde já na sociedade, né? Já se excluía. Então, isso também é algo que a gente corre o risco de fazer, né? De nos julgarmos melhores. Porque dizemos sim, mas o nosso coração, a nossa atitude não condiz com aquilo que o Senhor realmente nos ensina, né? Que é aquele coração aberto que está na casa, né? Que acolhe a todos, que perdoa a todos, que quer sempre o bem, que sempre espera, né? Tem esperança de que as pessoas possam escolher o bem, escolher o melhor, escolher a vida em plenitude que Ele nos oferece. Amém. Com certeza aí no teu coração, talvez a palavra suscite outra reflexão a partir da sua realidade pessoal. Então é importante nós estarmos conectados com a interpretação da igreja, mas é importante também nós deixarmos com que essa palavra entrando nos nossos ouvidos, passando pela nossa mente, chegando ao nosso coração, realmente nos leve a questionar a nossa relação pessoal com Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a comunidade eclesial, né, na sociedade, enquanto responsável também pela transformação da sociedade. Façamos uns instantes de silêncio. Aqui a gente não deixa muito, né? Mas depois até você pode permanecer em silêncio quando a gente terminar essa transmissão aqui. Mas esse silêncio é importante para que a gente possa deixar com que a palavra, que é a revelação de Deus, nos revele a nós mesmos. Vamos também transformar essa meditação em oração e prece. O que esse texto nos leva a dizer a Deus? É um outro passo importante do Alessio. Qual é a graça a pedir? Qual é a realidade concreta que nós somos convidados para interceder por essa realidade? Enfim, o que o texto suscita em nós para que nós possamos dizer a Deus? Senhor, diante desta palavra, quero pedir um coração mais dócil à Tua vontade, um coração capaz de perceber o que queres de mim em cada momento, em cada dia, desde as coisas pequenas até a missão que me confia. Peço também para cada jovem que nos acompanha nesta live, para que, sentindo a abundância do seu amor, possam também ser generosos no convite a trabalhar na tua vinha. Tua vinha que é tão vasta, neste mundo cheio de necessidades, carente de pessoas que possam de fato testemunhar a bondade e a misericórdia do teu coração. Que os jovens que nos acompanham, de fato, sejam corajosos em dizer sim, como Maria, à tua vontade, e sejam fiéis à sua opção. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora, nos ajude a estarmos sempre atentas como ela, né, que guardava todas as coisas no coração, a perceber a vontade de Deus que se manifesta
né, de tantas formas no nosso dia a dia e também na sua palavra meditada, rezada, aprofundada no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que é importante você registrar também o apelo para mim hoje, né? Estar atenta à vontade de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Esse é um apelo que eu sinto no meu coração. Talvez para você possa ser mais obediente com os pais, na família. Né? Talvez ser menos preguiçoso, né? Porque às vezes o problema é trabalhar na vinha, né? Então, enfim, para cada um, né? A partir da realidade que vive, da própria personalidade, né? Cada um tem aí suas virtudes, seus defeitos, suas facilidades, suas dificuldades. Então, para cada um a palavra toca diferente. A palavra pede algo que, de fato, nos coloque no caminho de nos assemelharmos ao Mestre. Então, escreve aí. Né? Gaste um tempinho a mais aqui depois da nossa transmissão, continue em silêncio, refletindo. Também seria interessante se você pudesse ficar um tempinho aí, aprofundando, conversando com Jesus sobre o que foi refletido. Se o que você refletiu, se a palavra que te tocou não tem nada a ver com aquilo que a gente falou aqui, não se preocupe, né? Mas deixe que o próprio Espírito possa, de fato, te educar, né? E te levar a um encontro mais profundo com o Senhor. Certo, Laila? Que bom ter você conosco hoje aqui, você que sempre está nos bastidores aí das maioria das nossas transmissões aqui pelas redes dos Jovens Conectados. Que bom que hoje você veio também compartilhar um pouquinho essa experiência bonita de fé. Devota de Santa Teresinha, João Paulo II. A dupla aqui, ó. A dupla que tem muito a dizer a juventude também, né? Demais, demais. É uma alegria, irmãos, estar aqui com você, com todos os nossos amigos que estão nos acompanhando agora. Nesse tempo especial, né? Ainda estamos no tempo da Palavra de Deus, no meio da Bíblia, né? Em especial o domingo que nós celebramos a Bíblia que a senhora contextualizou. Então, eu peço a graça a Deus também, para mim, para a senhora e para todos nós, né? De amar a Palavra de Deus, de viver a Palavra de Deus, né? Esse pão da Palavra que é tão importante quanto, né? Que ilumina os nossos passos, ilumina a nossa vida. Então, a alegria poder partilhar com vocês um pouco do Evangelho com a Alex Vivi. Que bom estarmos aqui, né? Que bom também que vocês aí nos acompanham. Eu sei que alguns são fiéis aqui na nossa Lécio semanal, né? Lembra de compartilhar também com outros amigos, para que a gente possa, né, viver a palavra. Se todos nós realmente formos fiéis à palavra de Deus, com certeza nossas relações serão diferentes, com certeza o nosso agir na sociedade também será diferente. E lembrando que a Leste Divina é um método de leitura da palavra que pertence à igreja. Ele não é próprio da renovação carismática, não é próprio da PJ, não é próprio da congregação X, do grupo Y, não. Ele é um método da igreja, né? Desde lá dos anos 600, 1000, o ano que foi o primeiro registro escrito é o ano 1000, mas desde esse período, né, várias espiritualidades têm bebido desta fonte, né? Porque a palavra, claro, é a fonte de toda a vida e missão da igreja, como já foi refletida no sino de 2008. Então, que bom que nós estamos aprofundando, né, e despertando também outros jovens para essa riqueza que é o encontro com Jesus na palavra. Então, na próxima semana, a gente se encontra mais uma vez. Juízo no final de semana e santidade sempre. Grande abraço!